Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, sempre com você. Mas que belezura, você passando por aqui, 4h07, você já sabe que tá na hora do nosso bate-papo Novo Tempo. E como eu e até mesmo o Esnal Filho comentou no programa de hoje, nós vamos bater aquele papão sobre medo. Você tem medo? Muito medo? Medo demais? Medo exagerado? Só um pouquinho? Até onde o medo é prejudicial? Eu quero conhecer mais sobre esse assunto e hoje o nosso amigo Valdemar Eusébio, psicólogo, tá dando uma passadinha aqui no estúdio da Novo Tempo justamente para nos ajudar a resolvermos esse problema. E é sempre muito bom saber que você, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, está aqui com a gente, acompanhando a nossa programação, viu? Seja super bem-vindo, sempre, sempre, sempre. Olá, doutor Valdemir, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É a primeira vez que você está dando uma passadinha aqui na Rádio Novo Tempo, não é? Isso, eu estive aqui, na verdade, há alguns anos, né, com uma programação. Na verdade, o tema era outro, era a carência afetiva, sim, né? Sim. E é muito bom estar aqui nesse espaço, né, dividir esse espaço com vocês e falar um pouco, né, sobre o tema de hoje, que eu acho que é um desafio para todo mundo, né? É um desafio, principalmente no mundo que a gente vive, tão perigoso, tão dinâmico, tão cheio de desafios, doutor. Bom, já que a gente está falando do medo, vamos, como diz o outro, vamos começar do começo, não é? Como você define medo? É sempre ruim senti-lo? Não, na verdade, o medo, quando a gente fala de uma proporção saudável, sim, a gente fala de um medo que é até funcional. Ou seja, nós seres humanos precisamos sim sentir medo, principalmente diante de algumas situações de perigo. Sim. Se eu estou diante de uma fera na minha frente... De um leão, apareceu um leão... É esperado que eu tenha medo, né? Seria anormal não ter medo, não é, doutor? Exatamente. Agora, quando a gente se depara com uma situação que não deveria nos causar medo e nos causa principalmente um medo excessivo, aí a gente pode dizer que está assim diante de uma situação problema. Entendi. Tem alguma explicação para isso? Para sentir esse medo muitas vezes que impossibilita a realização de algo cotidiano? Tem sim, eu costumo considerar aí 3 principais fatores para a gente explicar essa questão do medo na vida da pessoa. O primeiro deles tem a ver com uma questão biológica, até uma questão genética mesmo. Então nós temos uma região no nosso cérebro, uma região central, que regula isso. E pode acontecer em um indivíduo ou outro que haja essa desregulação e aí ocorre o medo onde não deveria ocorrer. Ele já nasce com isso, é isso? Ele pode nascer quando a gente está falando de um fator genético, né? Mas a gente pode dizer também algo que se instala ao longo da vida, né? Mas a gente está falando de uma origem realmente biológica. Agora, hoje nós temos uma medicina bastante avançada em relação a isso, existe tratamento, muitos deles à base de ansiolítico, existe um trabalho de diagnóstico também muito forte sendo feito, com estudos, inclusive em ressonância magnética, mas esse seria o primeiro fator que eu quero trazer aqui para vocês, o biológico. Agora, um segundo fator que a gente pode considerar, e esse sim é o que eu trabalho com muita frequência dentro do meu consultório, é a questão da história de vida do indivíduo. Nós, desde a infância, somos testados em diversas situações. E em muitas delas é bem provável que aquele indivíduo que hoje na fase adulta tem muito medo tenha fracassado lá atrás, não só por uma questão dele. Muitas vezes os próprios pais no ambiente dentro de casa facilitam esse medo exacerbado quando de repente abandonam a criança dentro de casa, saem, não avisam que vão sair. Isso gera insegurança e pode contribuir para um medo exacerbado lá na frente. Na vida adulta também isso pode se instalar diante de vários padrões de comportamento. A pessoa, por exemplo, que teve uma história de fracasso em várias decisões que ela teve que tomar, quando tem uma decisão similar àquela em que fracassou várias vezes, muito provavelmente também vai sentir medo. Agora, cada situação demanda um padrão de ação diferente, né? Mas muitas vezes o que impossibilita a pessoa de se superar é a questão do medo. Esse seria então o segundo fator. Sim. É claro que a gente também tem situações muitas vezes de trauma também na história de vida, né, da pessoa, e isso também possibilita que esse medo também se instale de forma que a pessoa se imobilize. E o terceiro grande fator, eu falei então do primeiro da questão biológica, né? O segundo da história de vida do indivíduo, com os traumas, com o histórico de fracasso, com a infância. Mas o terceiro que é importante falar aqui tem a ver também com o fator social.
Hoje nós vivemos em uma sociedade em que se evita ao máximo o desconforto, se evita ao máximo o medo, e isso também desprepara as pessoas para situações de enfrentamento. Então, há pouco tempo eu ouvia pela programação a questão de que hoje a sociedade está se preocupando em colonizar Marte, né? Então, quer dizer que os problemas daqui da Terra, eles já não devem ser mais enfrentados, né? E aí a gente tem que ir para Marte para se esquivar dessas situações de problema. Então, a nossa sociedade, nesse ponto, infelizmente, acaba influenciando também esse comportamento no indivíduo de medo, acaba fortalecendo esse comportamento. Então, essas 3 razões principalmente são as que eu diria que mais influenciam esse cenário de medo, né, na vida de uma pessoa. Eu achei muito interessante todos os motivos, né, as razões, mas fiquei pensando aqui agora no segundo motivo que você disse, a questão familiar, não é? É possível então que mesmo sem querer o pai ou a mãe não estejam preparando os filhos para o enfrentamento das questões da vida por essa questão. Um dos exemplos que eu já presenciei é quando a criança não quer estudar, e ele leva até a escola e fica, filho, vou ficar por aqui e tal, aí o filho se distrai, ele sai, vai embora e a criança se vê perdida ali. O ideal seria o diálogo, não é? Já desde pequeno, nessas situações que possam provocar medo? Isso, exatamente. Esse pai, por exemplo, que percebe ali logo no início uma insegurança do filho, por exemplo, em permanecer na escola, deve conversar com o filho, deve perguntar, filho, por que você está com medo de ficar aqui na escola? Né? E aí já começa a entender os medos de forma até racional da criança e explica a ela. Isso é muito importante, porque do contrário, ele favorece um cenário de insegurança. Então, o pai que simplesmente deixa o filho e sai correndo e muitas vezes fala, não, porque eu preciso sair sem ele ver, porque senão ele chora. Essa situação, que é uma das várias que a gente pode falar aqui hoje a tarde inteira, são situações que acabam favorecendo sim esse cenário aí de medo exacerbado. Agora, em contraponto também a questão do excesso, não é? Do cuidado em excesso pelo pai e pela mãe, de não deixar o filho ir ali na esquina, por conta até da violência, por conta do cenário mundial mesmo, não é? Não saber lidar com esses atropelos da vida também podem desencadear uma grande ansiedade, um medo muito forte na criança. Isso, hoje os pais têm um desafio que eu diria assim em relação a esse mundo de hoje, de violência e tal, que é maior que antes em relação a desenvolver essa autoconfiança nos filhos. Então um pai, por exemplo, que antes podia deixar o filho ir até a padaria sozinho, talvez hoje não possa mais. Mas será que ele não pode de repente ir até a esquina ou parar ali pertinho e falar, olha filho, agora vai lá, compra o pão pro pai, traz aqui o dinheiro. São situações em que a gente vai expondo o nosso filho a pequenos desafios que vão fortalecendo essa questão da autoconfiança, que vão diminuindo o medo, e isso faz com que a criança aprenda já desde cedo que situações em que ela pode ter medo são situações que ela vai estar preparada para enfrentar. Para enfrentar. O medo, já que a gente está falando de enfrentamento, o medo, ele pode agigantar um problema? Pode. O medo, infelizmente, quando ele está numa escala, né, que a pessoa não consegue resolver os problemas, ele faz com que a pessoa maximize as perdas e minimize os ganhos. Então, diante de uma situação que poderia ser relativamente fácil de se resolver, uma pessoa com um medo exagerado aumenta as perdas daquela situação. Né? Então, uma pessoa que, por exemplo, está pensando em tirar uma carteira de motorista, né? Ela sabe que ela vai passar por um determinado número de provas, de repente até uma prova escrita, ela pode imaginar que aquela prova escrita vai ser um absurdo, que ela pode estudar durante 5 anos, que ela nunca vai ser aprovada, porque ela soube que o primo do fulano, da amiga, também não passou. Então esse cenário é um cenário onde a pessoa começa a maximizar as perdas, né, daquilo, onde se ela puder realmente se preparar, e é o que muita gente faz, a grande maioria faz, ela vai poder enfrentar o problema e vai entender que ele não tem essa magnitude, né, esse tamanho que ela imaginou que teria. Entendi. Nós recebemos um relato de uma ouvinte. Ela foi selecionada para um concurso internacional, que era o seu sonho realizar. Porém, quando chegou na hora da apresentação, ela desistiu de tudo por medo e foi embora. Medo de tentar. Hoje ela diz que não consegue se livrar dessa culpa e não para de ficar imaginando como teria sido a sua vida se ela tivesse prosseguido. Muita gente
vive isso que a nossa ouvinte viveu, doutor. Deixam de realizações, de serem felizes, têm medo de tentar de novo, por conta de um sofrimento que elas nem sabem se realmente poderá existir. Você tem alguma dica prática sobre o que fazer quando bate aquele medo de tentar algo novo? Tenho. Eu tenho 2 dicas. É muito comum nessas situações em que eu acredito que eu não vou conseguir, eu me render às emoções daquele momento. Então, em boa parte das vezes, tudo que eu quero é eliminar a tremedeira, voltar com a cor da pele normal, porque eu tô pálido. Então, a mão suando. Exatamente. Então, todas essas situações fazem muitas vezes com que a pessoa se renda às emoções. Mas a primeira dica que eu quero deixar aqui para você que pode ter passado por uma situação como essa ou ainda vai passar é racionalizar a situação problema. O que seria racionalizar a situação problema? É muito provável que diante de uma situação que você encontra uma dificuldade, exista sim uma razão para que aquela dificuldade te amedronte. E o primeiro passo é você encontrar essa razão. Então, alguém que tem uma dificuldade, como a gente citou no exemplo atrás, de tirar uma carteira de motorista, onde é que necessariamente está a dificuldade? Será que a dificuldade muitas vezes pode ser em fazer a baliza, por exemplo? Então, se a dificuldade está num contexto específico, numa situação específica, quando você entende qual é essa dificuldade, você já deu um primeiro passo. Porque muitas pessoas acabam se rendendo às emoções e sequer dão esse trabalho de entender onde realmente está o medo, né? Então o primeiro passo é isso, trazer para racionalidade aquele medo, e aí sim você pode então se capacitar, se você não se considerar capaz, né, de resolvê-lo. No caso de alguém, por exemplo, que tem o medo de fazer a baliza, ela pode se capacitar para poder enfrentar esse medo, e ela pode treinar várias vezes. Então é uma forma... Pode ser mais simples do que eu imagino. Exatamente. Mas se você não faz essa racionalização, se você não traz o seu medo de uma esfera emocional para um plano racional, fica muito difícil de você, né, enfrentar. E a segunda dica é você ter um plano, não só um plano, né, pro medo, porque muitas vezes a pessoa na situação de medo, ela deixa só o medo tomar conta, mas você pode também ter um plano para enfrentar o que pode dar errado. Então, muitas vezes... É o famoso plano B? É o famoso plano B, mas o plano B em relação ao que eu acredito que pode dar errado. Sim. Então, por exemplo, a gente está falando aqui da questão da carta de motorista, por exemplo, mas pode ser uma prova escrita. Eu vou fazer uma prova, e aí eu tenho muito medo de fazer essa prova. Agora, eu posso pensar num primeiro momento, qual é a consequência negativa dessa prova? Se eu fizer essa prova e eu for exposto a uma recuperação, por exemplo, eu sei que o problema é a recuperação. E eu posso estudar mais quando eu tiver com a recuperação. Então, nesse caso, eu posso antecipar o que pode dar errado e posso ter um plano para lidar com esse risco. Seria praticamente gerenciar o risco, o que eu quero dizer. Tem uma estratégia, não é? Então, a primeira dica para a gente ser bem claro é isso. Você tirar toda a emoção, isso não é fácil realmente, envolve treino, mas se você consegue tirar de um plano emocional o medo que você está sentindo e levar para um plano racional, você já deu um passo muito importante para poder enfrentar. Você pode se capacitar para enfrentar, se você não conseguir ser capaz para resolver esse problema, mas você consegue enfrentá-lo. E a segunda dica tem a ver com imaginar, então, o que pode dar errado, também de forma racional, e já se preparar, já considerar para aquilo que pode dar errado, considerar ações para aquilo que pode dar errado. Então é ter um plano B ou gerenciar o risco. Ok, ótima dica. Pode acontecer também de eu pensar que eu tenho medo de não conseguir fazer ali a prova da baliza, mas na realidade o meu medo não ser exatamente esse. Talvez alguma coisa escondida, talvez o medo de decepcionar o outro, e não necessariamente do meu fracasso pessoal ali. Pode acontecer isso? Pode. Essa questão acaba sendo um pouco mais difícil para a pessoa, em boa parte das vezes, entender. E aí talvez uma dica já que eu possa dar é justamente contar ou com a ajuda de um profissional ou com a ajuda de alguém que essa pessoa confia, para entender um pouco isso, que de fato está trazendo medo. Porque nesse caso que você está dizendo, quando envolve o outro,
muitas vezes fica difícil a pessoa identificar sozinha o que está acontecendo, o que está fazendo com que ela fique com medo. Então, às vezes, a questão realmente não é nem a baliza, não é nem a rampa, não é nem a prova escrita, a questão é o que o outro vai pensar. Agora, é claro que quando você traz isso para um plano racional, você tem um caminho aberto para chegar até a solução. Porque se você realmente vai se questionando sobre isso, poxa, mas por que eu tenho esse medo? O que pode dar errado? O que pode dar errado é a baliza. Mas se a baliza der errado, o que fulano vai pensar? Opa, peraí, então o que tá me deixando com medo é o que o fulano vai pensar e não a baliza? Bom, o que o outro vai pensar, eu não preciso esperar muito para descobrir, eu posso conversar com ele agora. É né? verdade. E aí, então, eu posso chegar a esse nível de solução, muitas vezes com esse questionamento, com essa análise mais analítica, vamos dizer assim, com essa análise mais racional, quero dizer, e muitas vezes também conversando com outras pessoas, desde que sejam, né, pessoas que você confie, pessoas que sejam importantes para você. Sim, ok. Você está falando e eu estou imaginando assim, é tudo um processo de autoconhecimento, né, de saber por que eu estou sentindo isso. De onde vem isso? E não tem jeito, doutor, em algum momento o sofrimento vai se esbarrar conosco em algum momento da nossa vida. Mas o sofrimento é para nos fazer pessoas melhores? Sim, o sofrimento, como a gente conversou ali no começo, ele é necessário, né? Ele é funcional para a nossa espécie humana. Então nós precisamos sim ser submetidos a situações em que a gente vai ter que enfrentar alguma coisa, porque isso traz o amadurecimento. Né? E o medo, ele não é planejado. Então lidar com o medo é lidar com o imprevisto. E se a gente souber lidar com o imprevisto, a gente consegue levar a nossa vida adiante e ser feliz. Okay. Agora, quando você, diante de qualquer situação que seja imprevista, você não conseguir lidar, você vai viver sim um problema. Eu estava dando uma olhadinha na internet e eu percebi algumas fobias, que é o medo ainda em excesso, não é? Já virando já uma problemática, uma patologia, uma doença e precisa de tratamento. Eu achei algumas fobias que me chamaram a atenção. Por exemplo, medo de se olhar no espelho, medo de umbigos, medo de beijar. Como se lida com essas fobias, doutor? Qual o procedimento para eu me libertar disso e ter uma vida mais tranquila, mais feliz? É muito legal você tocar nessas situações todas que remetem aí ao medo e na verdade a gente está falando de fobia. Na verdade é o seguinte, como que a gente pode realmente diferenciar, né, a fobia do medo? Vamos começar por aí. Sim. Quando a gente tem um medo numa escala, né, em que está exageradíssima e me impede de fazer coisas comuns na vida, né, isso virou uma doença. Isso como virou, assim sair de casa? Como sair de casa, fazer compras no supermercado, ir a algum compromisso, ir buscar os filhos na escola. Quando eu estou diante de situações onde eu me vejo incapaz de fazer coisas comuns, eu já não estou mais falando de medo. Então eu estou falando de fobia. Tá? E aí sim a gente está falando de um trabalho que precisa ser estruturado por uma equipe profissional ou por um profissional. Eu, em geral, costumo indicar psicoterapia individual para iniciar esse tipo de trabalho. O modelo da terapia cognitiva comportamental tem trazido excelentes resultados. Então, a minha primeira recomendação é buscar a ajuda de um profissional, num primeiro momento, para uma psicoterapia individual. Sozinho a pessoa não consegue? Quando chega nesse estágio de fobia. Isso, quando chega nesse estágio de fobia, é importante ter a ajuda de um profissional. E dependendo, é claro, do caso, a gente não se limita nem só a uma psicoterapia individual. Muitas vezes é necessário, sim, uma abordagem multiprofissional, onde eu vou ter psicólogo, eu vou ter psiquiatra, eu vou ter um acompanhante terapêutico, por exemplo, para essas situações em que a pessoa não consegue sair de casa. Muitas vezes, quando se trata de transtornos, por exemplo, alimentares, a gente está falando de entrar também um nutricionista, um nutrólogo, um pediatra. Então, em boa parte das vezes, para que a gente chegue realmente a uma solução, a gente precisa de um trabalho de uma equipe multiprofissional. Ok, nós estamos batendo um papo bem gostoso, bem legal com o doutor, que é psicólogo, não é? Doutor Valdemir Eusébio, sobre a questão, a problemática do medo. Até onde o medo é perigoso, até onde ele te protege, e quando vira fobia, enfim. Qual é o seu conselho, doutor, agora, para quem está ouvindo a Rádio Novo Tempo e está percebendo que aquele medo está virando uma fobia? Porque
possivelmente não acontece da noite pro dia, não é? A gente começa a perceber um detalhe aqui, um detalhe ali. Você disse que quando o medo atrapalha meu cotidiano, aí eu preciso tratar. Mas esse processo, como eu posso perceber que eu preciso de ajuda e devo buscar? É muito importante você prestar atenção, inclusive, nas respostas que o seu próprio corpo te dá. Então, uma das formas de você identificar que realmente tem algo errado e eu preciso de ajuda é entendendo também as respostas do seu corpo. Que tipo de resposta? Quando a gente fala em fobia, a gente fala em respostas atípicas, ou seja, a gente tem muitas vezes o suor em excesso, que é a sudorese, a gente tem a alta irritabilidade, a gente tem muitas vezes essa palidez, essa imobilidade que a pessoa fica. Então, todos esses sinais que o corpo dá, e às vezes isso até evolui para questões somáticas mesmo, de ter doenças mais graves, as famosas ites aí da vida, né? Gastrite e tudo mais. Então, é muito importante que você preste atenção às respostas que o seu corpo dá. Porque tem muitas pessoas que ficam doente e nunca param para olhar a causa. Acabam tratando sempre apenas os sintomas, vão a um médico, tomam um medicamento, muitas nem vão ao médico, vão até ali. Se automedicam mesmo. Então, esse é um grande problema. E aí eu diria que conhecer realmente o seu corpo, as respostas que ele dá, pode ser um ótimo sinalizador para você buscar ajuda, lembrando que a gente está falando das situações de medo. Então, se numa situação de medo eu tenho esses sintomas, o corpo me dá essas respostas, então é porque eu estou precisando buscar realmente uma ajuda. E o segundo ponto, como você mesmo comentou, que também pode ser uma dica e é importante reforçar aqui, é essa questão da sua vida normal, a sua vida comum, ser impactada por isso. Então, muitas vezes, o medo de chegar ao trabalho num horário X, muitas vezes pode custar o próprio trabalho, né? O problema, muitas vezes, pode custar até a relação com a pessoa que você ama, com a pessoa que é importante. Então, quando essas perdas começam a acontecer, é um sinal também de que esse medo, né? E aí a gente está falando aqui nesse estágio da fobia, está te prejudicando demais e você precisa, sim, de ajuda. Ok, muito obrigada. Amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, conversamos com o doutor Valdemir Eusébio, psicólogo, e a gente tratou um pouquinho sobre a questão do medo. Doutor, muito obrigada pela participação, seja sempre bem-vindo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestando esse serviço. A gente sabe que a questão da saúde, ela é muito importante nesses dias de hoje, e a gente ter esse espaço aqui para falar um pouco sobre coisas que no começo podem ser comuns, mas a gente viu aqui na conversa de hoje que se a gente não tomar cuidado, toma proporções em que a gente pode sofrer muito mais do que deveria. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de espaço para prestar esse serviço para você que está em casa, né, que está nos ouvindo, e a partir daí você seja capaz de buscar ajuda que realmente vá contribuir para o seu restabelecimento, né? Isso é muito importante. Diferença, né? E você, ouvinte, fique ligado, porque várias outras vezes o doutor Valdemir Eusébio estará com a gente conversando sobre esses reveses aí da vida. Tá na hora do intervalo e eu volto já com a sua música favorita no Pediu Tocou.